Sombras. Hoje eu quero conversar com você sobre sombras, mas não da forma romantizada com que às vezes algumas pessoas mostram, porque existe uma ideia para mim muito equivocada de que despertar espiritualmente é virar pura luz o tempo inteiro. Quanto mais consciência você acessa, menos dores você terá, menos conflito, menos catarse, menos crise, menos medo. Mas para mim, de acordo com a minha experiência, não é assim. Na verdade, muitas vezes o que acontece é exatamente o contrário. Quanto mais luz entra, mais as sombras aparecem, e isso é assustador, porque a luz não serve só para trazer paz. A luz também vai iluminar, colocar luz naquilo que a gente não quer olhar. Vai iluminar traumas, feridas, padrões, relações desalinhadas na nossa vida. Ela vai iluminar máscaras, versões nossas que passamos a vida inteira tentando esconder, até da gente mesmo. E talvez uma das maiores frustrações de quem começa a despertar espiritualmente seja perceber que não vai limpar todas as sombras. Até porque a gente transmuta a sombra, a gente não limpa. Existe uma diferença muito grande, porque sombra não é lixo espiritual. Sombra é consciência não integrada. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Vivendo e olhando para as minhas próprias sombras. E antes de continuar, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Nesse canal eu não trago verdades absolutas, eu trago somente a minha história, as minhas experiências, os meus processos e aquilo que eu vivi ao longo da minha caminhada. A partir disso, eu compartilho aquilo que me favoreceu em crescimento até aqui. E talvez, somente talvez, seja interessante para você. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Thais Alves, terapeuta multidimensional, professora e mestre em registros acásticos e também professora universitária da área do comportamento humano. E aqui no YouTube, como parte do meu servir para o mundo, para você e para a humanidade, eu compartilho a minha experiência e o meu trabalho, porque eu acredito profundamente que quando a gente compartilha a consciência, a gente também compartilha a cura. E eu quero te fazer um convite muito especial. Uma vez por mês eu realizo um encontro acástico, meditativo, privado e super acessível, onde a gente abre a nossa biblioteca da alma, os nossos registros acásticos, para a gente acessar histórias, memórias, padrões e experiências que ainda estão impactando aqui, ó, na matéria, no agora, mas que foram construídas lá no passado. Muitas vezes essas experiências estão pedindo compreensão e liberação e a gente não entende. Então é lá no Instagram que eu divulgo todas as datas desse evento lá, uma vez no mês. E eu vou deixar aqui também no link da bio, caso você sinta de coração de participar. E justamente quando eu comecei a acessar partes mais profundas da minha consciência, que essas sombras começaram a aparecer com mais força. Os medos, as inseguranças, a sensação de não pertencer, dúvidas espirituais, dúvidas sobre mim mesma, cansaço emocional e até vontade de desistir. Gente, o despertar não é ficar bem o tempo inteiro. Despertar é começar a ver, a enxergar com consciência. E enxergar às vezes dói. Tem gente que acha que evoluir espiritualmente é nunca mais sentir raiva, nunca mais ter medo, nunca mais sofrer. Mas não é, estamos na 3D, vivemos na 3D. A evolução espiritual talvez esteja mais ligada à forma como você olha para tudo isso. Você não precisa destruir, limpar as sombras. Você precisa parar de fugir delas. Olhar para elas aqui, ó. Porque toda sombra carrega uma informação. Toda sombra aponta uma ferida. Toda sombra mostra uma parte sua que está pedindo consciência. Ou minha. E quanto mais você tenta fingir que está iluminado, mais o corpo pesa, mais a mente cansa e a alma está lá gritando. Porque não existe despertar real sem verdade. E aqui eu vou te dizer uma coisa bem importante. Todas as pessoas iluminadas que eu já li, eu já conheci, não escondiam suas sombras. Elas tinham coragem de olhar com honestidade. A verdadeira luz não é perfeita, gente. A verdadeira luz é consciência. É olhar para si mesmo sem precisar odiar aquilo que você ainda está em processo de desenvolvimento. Porque está todo mundo em processo, todo mundo. Vocês sabem que eu sou professora de registros acásticos, que eu estou nessa jornada aí, olhando para o passado, acessando linhas do tempo. Então é óbvio que eu vejo coisas que eu não queria ver. Eu vejo uma Thaís que foi muito complicada.
Eu vejo uma Thaís que andou completamente divergente da luz. Como você olhar para um lugar desse e não sentir incômodo? Como eu poderia me colocar aqui para o mundo e dizer eu sou pura luz quando o meu passado está lá? E não é o passado passou não, porque ele não passou. Porque muitas vezes, recentemente, eu descobri que eu tenho uma sombra de raiva. Que por mais que eu seja pacífica, que eu acredite nisso, se você tocar muito fundo em determinados pontos, ela renasce. E eu precisei limpar o inconsciente. E todo dia eu tô lá limpando o inconsciente para tirar isso de dentro de mim. Mas eu tive que olhar para essa Thaís, sim, raivosa. Então, respira. Nem toda sombra é atraso de vida, não. É consciência. Às vezes é uma revelação. E talvez sua alma não esteja te punindo, não. Ela só está tentando te mostrar o que ainda precisa ser amado. Então, se essa mensagem falou com seu coração, me conta aqui nos comentários. Qual é a sombra que você ainda tenta evitar olhar hoje? Qual é a sombra que você percebe que não está condizente com a conexão com o todo, universal, com o amor incondicional que a gente tem que ter pelo outro? Quais são essas sombras? Lista elas, olha para elas, mas não olha com culpa, como eu já fiz. Não faz a bobagem de ficar me autocobrando e me punindo. Não faz isso com você, porque você não merece. Você está em processo. Quando alguém te cobrar, até no externo, né? Porque infelizmente a gente convive com muita gente e nem todo mundo está caminhando na mesma jornada de autodesenvolvimento. Você fala, eu estou em processo, eu estou trabalhando nisso. Gente, é um passo a passo. Não queira fazer mais do que aquilo que é possível nesse momento. Agora, olhe, não coloca ela debaixo do tapete, não. Porque debaixo do tapete é uma evolução, é uma espiritualidade que não é condizente com o que realmente traz no seu coração. Tá bom? Coloca aqui pra mim. E se você sentir do coração de se conectar comigo, lá nesses eventos, lá onde eu mostro o meu dia a dia, lá onde eu mostro os meus escorregões, é lá na outra rede, na vizinha. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E para quem vai estar comigo na formação de registro acástico, começa sábado, para a gente abrir essa biblioteca da vida, olhar para dentro dessas sombras, desses lugares que precisam de acolhimento. Tá bom? Um beijo enorme. Vejo vocês no sábado. Até lá.